Capítulo 1. Sansara. Se o mundo ao redor parece hostil e sem rumo, se você vive se perguntando o sentido da vida e não encontra respostas, se parece que a alegria nunca é completa e que sempre falta algo, não se culpe. Não é um problema seu. Não pense que você tem algum desajuste ou trauma. O sofrimento permeia todos os seres, e isso não inclui apenas o reino humano. Ele se estende igualmente aos animais e aos seres com e sem corpo nos imagináveis modos de existência por todos os universos. Isso não é propriamente uma boa notícia, mas ao menos pode aliviar o peso de uma possível culpa individual. O objetivo do budismo é trazer uma solução definitiva para esse quadro. Seus pais passaram e passam por essas dificuldades também, assim como os pais, irmãos e primos deles. Quando abriram os olhos para o mundo, viram as limitações de seus próprios pais e pensaram em fazer diferente. Envelheceram, geraram vocês e as dúvidas permaneceram. Não puderam conduzi-los a outra situação que não a mesma. Os filhos de vocês também vão defrontar-se com essa situação. Vão vivenciar a insatisfação, a raiva, o orgulho, a inveja, a ignorância. Vão alegrar-se com o que é irreal, buscar apoio onde não há sabedoria. Passar por depressões, medos, esperanças infundadas. Vão envelhecer e morrer. Orgulhosos irão buscar atalhos e fracassar. A vida é paciente para ver as soluções orgulhosas retornarem uma a uma à realidade comum a todos. Quando buscarem novamente apoio em vocês, o que dirão? Que ajuda verdadeira poderão dar? Talvez sejam seus próprios pais que venham pedir ajuda. O que dirão a eles? É como ver alguém se afogando sem poder ajudar. É como ver a casa queimando e não poder retirar os filhos de dentro. Você pensa que dirige sua vida, mas não consegue parar de fumar, deixar o álcool, abandonar o açúcar, iniciar e manter aquele regime ou levantar mais cedo pela manhã. Por mais que tente evitar, a raiva, a depressão e o cansaço aparecem periodicamente. Do mesmo modo, aquela pessoa que você amava ontem e fez votos de amar para sempre, hoje já não parece mais tão atraente. E pessoas que gostavam muito de você agora o tratam com frieza. Assim é o Sansara, o mundo condicionado, impermanente, sem um sentido último, cheio de esperança e de medo. Nem sempre as inquietações surgem. Na verdade, acostumamo-nos às limitações e as julgamos perfeitamente normais. Temos uma doença coletiva, que não é reconhecida como tal, mas que também se manifesta como tensão. Rosto crispado, problemas cardíacos, relações desarmônicas, incapacidade de ouvir, dificuldade de concentração, inadaptação no trabalho, notas ruins na escola, depressão, isolamento, sensibilidade às críticas, impossibilidade de sentir afeto, falar torrencial, competição contínua, sobressalto constante, satisfação flutuante, insônia, etc. Esses problemas psicossomáticos manifestam-se espontaneamente, inexplicavelmente, sem aviso ou justificativa. Todos esses aspectos são dificuldades, sofrimentos. Buscar resolvê-los mudando tudo em volta é a prática mais comum. Ter filhos, marido, esposa, colegas, mudar de casa, de emprego, de cidade, sonhar com a praia, com os picos do Himalaia, com o Nepal, Tibete, a Índia, com a riqueza, estar em um lugar pensando em outro, estar com uma pessoa pensando em outra, estar no trabalho pensando nas férias. Ilusões perturbadoras. Essas dificuldades não são novas. No Surangama Sutra, o Buda diz a Ananda, seu discípulo dileto: Ananda, desde épocas infinitamente remotas, de vida em vida, todos os seres sencientes, os seres que se movem pela mente kármica e vivem a experiência dos 6 reinos do Sansara, têm mantido suas ilusões perturbadoras. Sobre o poder de seus karmas individuais, direcionam seu desenvolvimento natural de forma condicionada, tal como o quiabo, que quando aberto oferece 3 sementes em cada grupo. A razão pela qual nem todos os discípulos devotados atingiram a suprema iluminação é não terem sido capazes de compreender os 2 princípios fundamentais. Assim, tornaram-se mentalmente confusos e caíram em práticas errôneas. É como se estivessem tentando preparar finas iguarias, cozinhando pedras e areia. A nada chegarão, mesmo que tentem por incontáveis calpas. Quais são esses 2 princípios, Ananda? O primeiro refere-se à causa básica da sucessão de mortes e renascimentos, desde tempos sem início. É o princípio expansivo da dualidade, da individualização, da manifestação,
da transformação e sucessão. O segundo princípio fundamental é a pura unidade, a iluminação, existente desde os tempos sem início. Buscando no brilho de sua própria natureza, esse princípio unificador pode ser descoberto e vivenciado, mesmo sobre a variedade de causas e condições. O Suragama Sutra, o Buda ensina que os seres sencientes, desde tempos sem início, buscam as soluções externamente, e isso os leva à expansão e ao sofrimento. Expansão porque estão constantemente desejando, construindo, criando, modificando, e sofrimento porque tudo que desejam, constroem, criam ou modificam é impermanente, tem começo, meio e fim. Além disso, nem sempre obtêm o que desejam e frequentemente se defrontam com o que não querem. Por esse caminho, não chegam a lugar algum. Os seres movem-se pela insatisfação e obtêm o sofrimento como resultado. O Buda diz também que na própria natureza básica da mente está a iluminação, um princípio fundamental, unificador, puro, perfeito, sem obstruções, totalmente abrangente, além do espaço e do tempo, e ainda assim capaz de ser vivenciado, mesmo sobre a variedade de condições. Nas palavras de Sua Eminência Jagmon Kongru Rinpoche III, a experiência da mente não obstruída vem da prática da estabilidade sobre sua natureza básica. A visão não obstruída é que se chama de claridade ou luminosidade da mente. Não reconhecendo a natureza fundamental, não condicionada, temos a noção de objetos ou de outros e nos fixamos nisso. A natureza básica da mente está além de surgimentos e desaparecimentos, de obstruções e sensações, de fixação em um ponto. A busca da estabilidade na natureza básica da mente é o caminho direto da meditação, aquele no qual se busca praticar a mente liberta, a condição da libertação. Reconhecendo que a natureza intrínseca de cada ser é a liberdade e a iluminação, a mesma essência de Buda, praticar é sentar, relaxar a mente e deixá-la, por si mesmo, repousar em sua condição natural. Não há nada a ser buscado ou rejeitado, apenas repousar-se na condição natural. Imagine um copo com água turva, que pela decantação se torna cristalina. Com a prática contínua e gradual, a mente começa a clarear por si mesma e termina por revelar sua natureza pura e cristalina. Não é algo voltado a acumular méritos para o futuro, é a própria prática da iluminação. Fim do capítulo 1, Sansara.